Fala pessoal, hoje eu vou estar ensinando para vocês como usar aí o PyGraph no React Native, certo? Se você está precisando usar o gráfico aí, e é uma forma bem simples. Na verdade, a gente só vai precisar estar entrando aqui no projeto do nosso, na raiz do nosso projeto, que eu já tô, que é meu tá dentro de documentos, React Native PyGraph, que eu criei para mostrar esse exemplo. A gente vai precisar instalar duas bibliotecas, que vai ser o React Native, o traço .py e o React Native Community barra art. Na verdade, esse barra art é porque ele é uma dependência do traço pi, né? Ou seja, o traço pi só funciona se for com ele. Então, eu vou estar deixando esse comando aqui do npm para estar instalando as duas bibliotecas, instalar ao mesmo tempo, né? Que fica mais prático. Então, aqui já instalou, deu alguns warnings, mas não tem nenhum problema. E vamos estar a gente agora iniciando aí o nosso emulador. Eu tenho que dar esse React Native Run Android e esse React Native Start, porque só o Android para mim não funciona. Não inicia o servidor e fica meio bugado. Eu tenho que fechar a aplicação e abrir de novo. Então eu já vou abrir aqui no o VS Code. Esse aqui vai ser o arquivo que a gente vai editar. Eu já abri aqui o Style Sheet, o View e o Text, que eu importei, porque a gente vai usar esses três. E eu já fiz aqui uma variável de estilos, né? A styles. E importei o Py de React Native-Py. Tá, o emulador está iniciando aqui. Eu vou fechar e abrir de novo, porque eu tenho algumas desconfianças. Tá, então o que a gente vai precisar fazer? A gente vai fazer o container principal aqui, né? Vou colocar aqui styles.container, né? E aqui eu já vou criar aqui esse container. Dentro eu vou colocar um flex1, para ele estar crescendo. Um justify content, né, para alinhar aí no centro verticalmente, e um align items para estar alinhando aí horizontalmente. Tá, e aqui eu vou colocar um background color, que eu achei uma cor bem interessante, que é uma espécie de um roxo, que é essa aqui. Vamos ver se já foi aplicado. Então agora, na verdade, para a gente criar aqui o nosso componente Py, que a gente importou, a gente vai ter que passar o que? Sections, ou seja, as seções que o gráfico vai mostrar, e a gente precisa passar uma variável, ou na verdade tem que passar uma lista. Dentro dessa lista tem que conter objetos de dicionários que tem as chaves percentage e as chaves color, para ele saber a porcentagem que aquele objeto ocupa no gráfico e a cor que a gente quer representar. Então a gente vai criar aqui fora uma const data, numa lista. A gente vai criar aqui alguns objetos de dicionário. Então a gente vai colocar percentage, vou colocar aqui o percentage de 40, e color. Essa color eu vou colocar outra cor que eu achei que fica bem interessante, que são as três. Eu vou colocar três objetos apenas, mas vocês podem colocar quantos vocês quiserem que o gráfico suporta. E aqui eu vou estar colocando outra cor. Vou trocar aqui a cor, trocar a cor de baixo também, e trocar, né, o número de porcentagem para ficar correto. Vou colocar um 30 e aqui eu vou colocar um 20. Na verdade, vou ter que colocar um 30 também, né? Não, na verdade aqui eu vou colocar um 40 também, aqui um 20. Vai ficar meio errado, mas vou colocar. E aqui a gente vai colocar data, referenciar data aqui em sections. Vamos ver se ele vai até aparecer. Não apareceu. Não sei porquê. Tá, então vamos colocar aqui. Esse radius aqui, ele é para informar o tamanho do raio do nosso gráfico, né? Ou seja, o tamanho dele. E esse inner radius, ele vai ser representado a largura, como se fosse a largura, né? Inner radius é o raio interior. O raio interior eu vou colocar 60, para ele ter uma largura de mais ou menos 20.
Aqui, ó, já ficou. Ou seja, se eu colocasse 30, ele ia ficar bem grossão. Olha aqui, aqui. Então, se eu colocar 60, que é um número aproximado do raio 80, já fica melhor, já fica mais fininho e visível de ver. Não atualizou, não sei porquê, atualizei. Aqui eu posso colocar 100, para ele ficar maior, e aqui eu vou colocar 80, para vocês darem uma olhada. Aí o raio ficou bem maior. E essa foi a cor que a gente colocou. Ou seja, se eu colocar 45% aqui, ele já muda e fica maior. Na verdade, então eu tinha que diminuir aqui para 15. Pronto, a gente tem outra possibilidade, que é o divider size, que seria uma listrinha para dividir os elementos, essa listinha branca. Eu sempre gosto de colocar essa listrinha branca da cor do background, para ficar um estilo melhor. E para fazer isso a gente usa aqui o background color, e eu vou usar o mesmo background que tem no fundo, vai ficar bem interessante mostrar para vocês. Aqui, ó. E o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou colocar um vetor de 5 e aqui de 10. Olha aqui, ele não fica totalmente completo. Isso é bem interessante, deixa bem interessante. Aqui, ó, não deixa totalmente completo. Agora, se eu colocasse, por exemplo, um branco, que é o padrão, ele já ia ficar com essa marca. Então, se ele não tiver completo, eu já acho mais interessante deixar do fundo da cor do background. Beleza. E agora, como que a gente faria para colocar um texto no centro desse background? Quer dizer, desse gráfico, né? Só para estar tá definindo aí. Então, assim, a gente teria que fazer o quê? Criar aqui uma variável texto, na verdade uma chave, né, texto, colocar text aqui, e vou criar aqui embaixo um text com o style de style.text. Já ficou tudo errado aqui, mas né, T minúsculo. Pronto, e dentro desse text eu vou colocar apenas um elemento. Vamos ver como que fica. Vou colocar apenas um elemento, isso, para ficar como se fosse um carregamento, por exemplo, de bateria ou download, alguma coisa assim. E aqui esse texto eu ia referenciar aqui para aparecer o texto de data, primeiro elemento, e percentage, ou seja, ia mostrar aqui a porcentagem. E eu colocar também aqui um símbolozinho de porcentagem. Né? Tá, agora para aplicar, para ele ficar aqui no meio, a gente tem que fazer o quê? Vou colocar primeiramente o color dele aqui, vou colocar um branco. Vou colocar um font size de 30. Será que fica bom? 30 ficou bom. E aqui é o negócio. A gente coloca position e coloca absoluto, ou seja, para ele ficar em cima de qualquer componente. Ou seja, não importa se o gráfico está aqui, ele vai ficar aqui em cima do gráfico. Então ficou bem melhor, ó. Então aqui se a gente colocar 65%, ele vai mudar e vai colocar 65%, como se fosse a tela de um carregamento. Então, se colocar 100, ele vai completar tudo e vai ficar bem melhor. Então aqui, deixa eu voltar aqui. Opa, absolute. E aqui eu vou colocar de novo aqui os elementos. Só para ficar no meio. Aqui. Na verdade, não daria 60%. Se eu não me engano, daria 75%. Mas é porque ele mostra o 60% porque ele está referenciando ao primeiro objeto. Ou seja, o primeiro objeto tem 60%, a porcentagem é 60%, então ele marca como se fosse 60%. Então é isso. Você pode fazer outros estilos de gráfico. Por exemplo, se eu não colocasse aqui esse inner radius e esse radius, na verdade o radius só, e não o inner radius, ele ia ficar como se fosse uma torta, sabe? Uma pizza. Então, eu gosto mais do estilo do inner radius, para ele não ficar tão grosso. Acho que eu até coloquei errado aqui. E aqui, ó, sem o texto,
Aqui, ó, ele fica como se fosse um pedaço de pizza. Eu já gosto do Inner Radius, que eu já deixo ele mais fininho, um negócio assim. Fica mais fácil. Então esse foi o vídeo, galera. Deixa um like aí. Compartilhe se alguém precisar também. Então é isso. Se inscreva no canal e deixe a opinião de vocês. Falem de algum assunto que eu poderia trazer aqui no canal. Na verdade, os vídeos são bem variados, né? Passado mesmo eu fiz um vídeo sobre Python, mas esse aqui já é sobre React Native e é random total. É isso. Valeu.